Olá, Bruna, tudo bem? Vamos lá, a gente está com lançamento oblíquo, tá? Então, as condições é o seguinte, muito simples, você vai pescar aqui rapidamente o que está acontecendo, por que a sua dificuldade. Então, começamos aqui com lançamento oblíquo. No jogo de futebol, um jogador faz um lançamento oblíquo de longa distância para o campo adversário. O atacante se desloca abaixo da bola em direção ao ponto previsto para o primeiro contato dela com o solo. Então nós temos aqui um movimento retilíneo, tá? Mas um lançamento oblíquo. O que acontece? Falou em lançamento oblíquo, que é o caso da bola, nós temos três componentes, tá? Um é o componente vertical, que a gente chama de V0Y. O outro é o componente horizontal, que é chamado de V0X. Aqui, tá? E isso dá uma força resultante, né, que é chamada de V0. O que quer dizer isso? Qual a velocidade que ele subiu e qual a velocidade que ele foi para a direita, que no caso poderia ser para a esquerda, tanto faz. Qual a velocidade na vertical e qual a velocidade na horizontal. A questão é o seguinte, a velocidade na horizontal, ela é uma velocidade constante. Você não pode esquecer isso. Ou seja, se a bola aqui, o cara chutou 20 metros por segundo, vai continuar 20 metros por segundo, tá? Consta-se isso teoricamente, tá? Isso não é prática, que a velocidade aqui é constante, ou seja, a aceleração é igual a zero. Você vai usar todas as fórmulas que não tem aceleração. Ou então, se usar de aceleração, bota lá A igual a zero, tá? Que vai dar mesmo, vai cancelar a aceleração aí no processo. Já o movimento olhando para o eixo Y, já é um movimento que a velocidade não é constante e a aceleração é diferente de zero. Porque aqui você tem uma desaceleração da bola só olhando para o Y, até chegar a esse ponto aqui máximo. A bola subiu, chegou aqui. Quem foi desacelerando foi a força a aceleração da gravidade, tá? Aceleração de gravidade que eu vou considerar menos de 10 metros por segundo ao quadrado. Chegou aqui nesse ponto, a velocidade zerou e novamente começou a descer quando chega aqui uma velocidade igual ao lançamento, desprezando as perdas. Tá ok? E aí vamos ver aqui, um observador que está na arquibancada lateral vê a bola executar uma trajetória parabólica. Beleza, isso aqui é uma parabólica, U, né? Tanto o U de cabeça para baixo como o U de cabeça para cima é considerado uma parábola, né? E trajetória parabólica é uma trajetória em forma de parábola, ok? Perfeito. No 2 ele diz, o atacante desloca-se em movimento retilíneo uniforme variado para um observador que está na arquibancada lateral. Então o observador na bancada lateral está enxergando esse movimento aqui. Que movimento é esse? O do X ou do Y? Ah, é o movimento do X. Você deve ter respondido aí. Se é o movimento do X, o que foi falado? A velocidade é constante, a aceleração é igual a zero. Então é um movimento retilíneo uniforme. Ou seja, a velocidade não varia, já que a aceleração é igual a zero. Tá ok? Então essa aqui está furada. Número 2, tá? Riscada aí. Vamos ver a questão 3. O atacante observa a bola em movimento retilíneo uniformemente variado. O atacante observa a bola. Para o atacante, a bola está tendo um movimento vertical. O movimento vertical qual é? Velocidade não constante e aceleração diferente de zero. Então é variado. Beleza, então a resposta aí, letra D. E a gente fecha essa questão aí. Ok? Vamos ver agora a questão da abaixo, né, que é a número 36. Um super atleta de salto em distância realiza seu salto procurando atingir o maior alcance possível. Se ele se lança ao ar com uma velocidade cujo módulo é 10 metros por segundo, então ele fez esse lançamento aqui que tu até desenhou, né? É um lançamento oblíquo. Então, novamente, lançamento oblíquo. Nós vamos ter duas componentes.
e uma resultante. Seriam três componentes, né? O V0x, que é a velocidade constante, que é a velocidade do saltador, né? Antes de saltar. E o V0y, que é a MRUV, pois a aceleração é diferente de zero, já que tem a força da gravidade atuando aí. Nós temos essa força resultante chamada de V0, tá? Ok? É importante saber que aqui nesse exercício ele diz o seguinte: ele não estava na velocidade de 10 metros por segundo quando saltou. Ele se lançou ao ar com uma velocidade cujo módulo é 10 metros por segundo. É diferente de ele estar com uma velocidade constante de 10 metros por segundo aqui correndo, tá? No X. Ele não, ele se lançou a uma velocidade de 10 metros por segundo num ângulo de 45 graus. Então ficou assim, ó, você tem esse ângulo de 45 graus e a velocidade dada aqui em módulo de 10 metros por segundo foi do lançamento e não da corrida, tá? Toma cuidado com isso, porque se ele falar que o atleta correu, então seria aqui o V0x, tá? Vamos ver então, usando a fórmula do V0x, é igual a V0 vezes x vezes cosseno de x, no V0x é igual a V0 vezes cosseno de x. Eu ia apagar aqui, mas não confundir. É V0 vezes cosseno de x. Por quê? Eu quero saber esse aqui, esse lado aqui é o cateto adjacente a esse ângulo. Vamos fazer de conta que isso aqui é um triângulo, tá? Eu arrisquei ali para você. E nós temos aí um triângulo onde, se eu considerar, ó, se eu considerar essa reta aqui, essa reta, se eu transpassar para cá, ó, ou seja, arrastar e deixar nesse ponto, ela vai ser o cateto oposto ao ângulo. Então, toda vez que eu quiser ou usar essa reta, que é o V0y, eu vou usar o cateto oposto, já que ele vai ficar oposto ao ângulo, ok? Nesse caso, você teria que usar a fórmula do seno, porque seno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Toda vez que você quer saber o valor do x aqui, o V0x, você o V0x, você tem aí o cateto adjacente. O que é adjacente? Ao lado do ângulo, tá? Cateto, o nome do cateto é lado, tá? E adjacente significa ao lado. Qual lado ao lado? Seria qual o lado ao lado do ângulo, tá? Qual o lado do triângulo que está ao lado do ângulo? Cateto adjacente, tá? Aquele que está ao lado daquele ângulo lá. Esse aqui também seria um adjacente, só que ele é o especial, é a hipotenusa, né? Então é chamado de hipotenusa porque ela está oposta a um ângulo reto aqui, se eu transpassar essa reta para cá. Tá? Então veremos aqui, voltando, por que usei essa fórmula, tá? Cosseno de x, repare, ó, isso aqui é o que? O V0. É a hipotenusa, né? Se você está multiplicando, for para o outro lado dividindo, aqui vai ficar cateto adjacente sobre a hipotenusa. Ora, o cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa. Então, daí que vem essa fórmula. Cosseno é cateto adjacente sobre a hipotenusa, assim como o seno é o cateto oposto sobre a hipotenusa. Por isso que importa esse cara aqui. Tá? Usando o cateto adjacente, eu tenho a fórmula, então, substituindo, ó, o V0 é 10, como o problema disse, né? V0, 10, lançado, vezes o cosseno de 45, que é raiz de 2 sobre 2, tá? Vou escrever aqui raiz de 2 sobre 2. Essa fórmula deu 5 raiz de 2. Repare que você acertou aqui, tá? Vx. Só que o problema não pediu a velocidade x. O problema pediu o quê? Vou mostrar para você aqui o alcance a ser atendido, ou seja, o problema pediu a distância aqui. Então eu vou mostrar para você que vai precisar de usar outras fórmulas para você chegar a essa distância, tá? Vou tentar mostrar. Seria aqui, ó. Deixa eu voltar, tentar achar aqui para você.
aqui as fórmulas, tá? Eu quero a distância, eu teria que usar x igual a x0, distância em x, né? Essa distância aqui, igual a x0, que é a distância inicial, que no caso é 0, mais Vx, que eu já achei, vezes o tempo. Opa, problema. Qual é o problema? Eu não tenho tempo e eu também não tenho x, que eu quero encontrar. Então, o que eu tenho que fazer? Vou ter que usar esta fórmula aqui, ó, do Vy. Por quê? Aqui eu tenho Vy e eu tenho V0y, que é, como é 45 graus, eles são congruentes. Esse valor aqui é igual a esse, tá? Mas mesmo que não tivesse o V0y, você acharia ele por aqui, tá? Da mesma forma que achou o Vx. E você lá no teu exercício você achou também. Eu vi, mas você não soube o que fazer. Então, ó, eu vou ter que achar o tempo. Repare que a construção do tempo é interessante, por quê? Onde está esse Vy aqui? Eu não tenho essa velocidade final aqui, tá? Em y. Eu tenho sim, porque a velocidade final aqui em y seria essa velocidade inicial desprezando as perdas. Eu tenho essa velocidade aqui, ó, nesse ponto, e olhando para o y, tá? Para o x é 20, aquele valor que você encontrou, é 5 raiz de 2, tá? Que é constante. Para o y é uma velocidade que sai daqui, uma velocidade mais alta possível, a força da gravidade atua, ou seja, existe uma aceleração da gravidade que vai diminuindo, diminuindo, diminuindo até que a bola para, que é nesse ponto aqui, ó. A bola aqui para e começa a descer. Bom, se a bola para, qual é a velocidade? Nesse ponto aqui, 0. Eu vou botar aqui 0 no Vy, ok? Porque a velocidade parou. Só que aí, eu colocando 0 aqui no Vy, eu vou achar o tempo até esse ponto aqui. Quando eu achar o tempo, eu multiplico por 2, já que ele levou esse tempo até chegar ao ponto onde a velocidade é 0 em y, e depois ele desceu novamente, tá? Com a mesma com o mesmo tempo, né? Então ele leva um tempo que eu vou achar o valor, e esse valor eu vou multiplicar por 2, já que eu quero saber essa informação aqui do tempo, quanto tempo levou, tá? Para subir e para descer. Eu não quero só o de subida. Eu colocando 0 aqui, eu vou só encontrar o de subida. Então eu vou fazer lá para você, tá? Vou voltar. Vamos lá. Vai ser assim, ó. V igual a V0 menos GT, tá? É a mesma fórmula do que vovó ainda atento, só que no lugar do A é a força da gravidade e é negativo porque está subindo. Então você está perdendo velocidade aí, tá? 0 no lugar do V, já que é aquela situação onde chega no ponto máximo. Vou voltar lá para não ter erro. Para você entender, ó, chegou aqui, ó, no ponto onde a bola no máximo chegou aqui 0, ok? Volta novamente. Substituiu no lugar do V0y 5 raiz de 2, eu poderia calcular o V0y, tá? Mas como aqui é 45 graus, o mesmo valor de V0x é o mesmo valor de V0y, já que esse ângulo de 45 está no meio. É metade, tanto para a direita como para a esquerda, tá? 5 raiz de 2. Como é que eu ia achar o V0y? Usando essa fórmula aqui, tá? Só para o V0y, tá? Usando a fórmula aqui, tá? V0y, V0 vezes cenas de θ. Tá ok? Voltando. 5 raiz de 2 vezes a força da gravidade que eu usei como 10, T. O 10 está aqui multiplicando, vai para o outro lado dividindo. Então ficou 5 raiz de 2 dividido por 10. Na verdade ficou menos 5 raiz de 2 dividido por menos 10. Mas como o tempo não é negativo, então seria ser o tempo raiz de 2 sobre 2, tá? Que é 5 dividido por 10 é 1 meio. Só que eu tenho que lembrar que o tempo não é o tempo total. O tempo total da trajetória é 2t, ou seja, eu vou voltar para não esquecer. Ok? Eu venho aqui, esse t que eu calculei até chegar aqui.
É o tempo que eu cheguei aqui. Mais o dobro seria o tempo que eu cheguei aqui, tá ok? Então eu multipliquei por 2. Multipliquei por 2, 2t. Vai ficar... Quanto é raiz de 2 sobre 2 de multiplicar por 2? É o próprio raiz de 2, porque o 2 corta com 2, tá? Peguei aquela fórmula do x que eu tanto queria, agora sim, eu tenho x0, que é 0, o vx que eu já tinha calculado anteriormente, e o tempo, que é o tempo é raiz de 2. Voltando, olha lá, o tempo é raiz de 2. 0 mais 5 raiz de 2, que é o v0x, vezes o tempo, que é 2. Tá? Então, que é raiz de 2, tá? Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, 5 raiz de 4. Como raiz quadrada de 4 é 2, já que qual o número que multiplica por ele mesmo que vale 4? É 2. Então, 2 vezes 5, 10. 10 metros, resposta então, letra E. Ok? Espero ter ajudado. Termino aí por hoje esse vídeo aí. Um beijão, saudade.